Vamos acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais, o mundo agitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Aqui estamos, nesta casa de orações, nesta casa de amigos, a nossa casa, cujo nome da nossa casa, fé e amor. Fé consiste em crer. Amor é essência divina. E aqui estamos nós, para aprender ensinamentos grandiosos de elevação espiritual, recordar outros. E a prática constante é que faz de nós, cada um de nós, criaturas humanas cada vez melhores. Por isso estamos aqui, na proteção da equipe espiritual que preparou o ambiente para nós. Nesta doutrina maravilhosa, doutrina espírita. A doutrina espírita não é uma religião de quantidade. A doutrina espírita é uma religião de qualidade. E esta qualidade é que vamos aprender, nos mudar cada dia mais para melhor. E fazendo o melhor, vamos evoluindo e aproximando do nosso irmão maior, Jesus, que tanto nos quer bem. E assim, com nossos corações acalentados, de fé, de amor, boa vontade, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, nossa irmã, nossa amiga, Cacilda, da cidade de Monte Alto, que vai proferir a palestra desta manhã. Palavra sua. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada. Depois dessa prece linda, né, do Luiz, que acalmou os nossos corações, eu agradeço a todos vocês a presença, desejo uma boa estadia aqui e que possamos, de fato, aproveitar esse momento. A mensagem, né, o tema que eu passei para a Viviane, né, para que nós possamos aprender a viver o presente no presente, né? E tem tudo a ver com essa prece do Luiz, né, quando ele inicia pedindo que nós nos desliguemos dos problemas lá de fora e que estejamos aqui nesse momento, né, vivendo o presente, que é o tema dessa nossa reflexão, dessa manhã de domingo, né? Porque muitos de nós, muitas vezes, nos dispersamos, não só aqui na casa espírita, mas em tudo que nós fazemos, né? Então, a gente inicia refletindo justamente sobre esse ponto da prece do Luiz, que diz para que nós nos desliguemos de tudo que nós temos de problema, de afazeres, né? E que nós possamos estar de fato aqui neste momento. E quantos de nós estamos de fato aqui nesse momento? Quantos de nós conseguimos ficar aqui 20, 30 minutos prestando atenção naquilo que está sendo falado e tentando refletir e colocar isso em prática no nosso dia a dia? Muitos de nós, e eu também me coloco nesse lugar, muitos de nós nos dispersamos, né? Viajamos ou focados num passado, né, algum problema que a gente passou e a gente ficou aprisionado ali, apegado naquele problema, ou pela ansiedade do futuro, do porvir, né?
pensando no que eu tenho que fazer, eu tenho que chegar em casa, eu tenho isso para fazer, né? Dona de casa, eu tenho almoço para preparar, eu tenho gente esperando, eu vou receber visita, o outro pensando no serviço durante a semana, eu tenho determinada tarefa para entregar, e aí a gente não vivencia o momento presente, né? Ou a gente fica focado no passado, ou a gente fica aprisionado no futuro, né? E não vivencia o presente. E aí, nada vai bem, né? Porque ou a gente está preso num passado, né? Lamentando, né? Se lamuriando por questões que a gente viveu, né? Por problemas, seja problemas familiares, de relacionamento, enfim, e que a gente não conseguiu digerir aquilo e fica aprisionado nesse passado, né? E aí Bacelli vem e diz uma frase que a gente usa sempre, né? Em casa, a gente se lembra dessa palestra do Bacelli, que diz assim, que às vezes a pessoa fica lá 20 anos pensando, né? Naquele problema, naquela pessoa, naquele fato que ocorreu, e aí vem Bacelli e diz assim, enterra esse defunto, né? Vamos viver o presente, esqueçamos esse passado. Se ele não foi bom, né? Para que a gente vai ficar lamentando, remoendo, vivenciando a cada momento aquela sensação de novo, trazendo para o presente algo que já ficou no passado? Deixe isso no passado. Que sirva de aprendizado, né, para que a gente faça melhor no presente. Não que a gente tenha que, olha, eu vou esquecer, vou tirar de mente. Olha, a gente tem até um convidado especial hoje, que coisa boa, né? Que coisa linda. E a gente deve, então, usar esse passado, essa dor, esse sofrimento que a gente teve, não esquecer no sentido de apagar da mente, não. Para que a gente saiba que existiu, mas que a gente não fique remoendo aquilo a todo momento e trazendo aquilo para o nosso presente e fazendo com que a gente não viva esse presente da maneira que a gente deveria, né? Porque a gente está aprisionado nessa situação passada. Então, que nós possamos enterrar esse defunto. Aquela situação já passou, que eu aprenda com ela o que eu tenho que fazer para melhorar, né? Para fazer diferente, para que eu tenha um resultado diferente agora. Né? Não é Chico que dizia, né? De nada adianta a gente ficar buscando um resultado diferente se as nossas práticas são as mesmas. Se nós não mudarmos o nosso modo, não fazermos diferente, né, nós vamos ter os mesmos resultados. Isso é questão lógica, né, de matemática, como 2 e 2 sempre será 4, né? A gente não vai conseguir alterar. Mas na nossa vida, com as nossas atitudes, a depender, né, do que nós praticarmos, do que nós fizermos, nós teremos resultados diferentes. Né? Porque nós fizemos algo diferente. Né? Então, que nós não fiquemos aprisionados naquele passado, mas, por outro lado, que nós também não vivamos ansiosos pelo futuro. Né? E aí nós temos que aqui refletir sobre uma questão que paira sobre a humanidade, né, como um todo. Nós vivenciamos uma era da ansiedade. Né? E a ansiedade, o que é? É justamente esse nosso desejo de fazer tudo agora, né? Algo que ainda virá, essa vontade de que aquilo tudo se resolva, né? Algo que está vindo ainda, que é futuro, que a gente nem sabe se vai acontecer, mas a gente quer resolver, a gente quer trabalhar em cima daquilo, né? E mais uma vez, a gente não vive o presente porque a gente está preocupado demais com o futuro, né? A gente está buscando resolver uma questão que a gente não sabe nem se chegará, né? Um outro amigo nosso dizia, né? Muitas vezes a gente vai sofrer 2 vezes. Por quê? A gente sofre por algo que não sabe se virá, né?
E se vier, a gente já sofreu antecipadamente, então a gente sofreu 2 vezes, né? Ou, no mínimo, né, sofremos uma desnecessariamente, porque talvez aquilo que a gente imaginava tanto que chegasse, nem teve oportunidade de fato de acontecer. Né? Então, essa ansiedade que nós vivenciamos nos dias presentes e causa tanta, né, problemas de estresse, né, síndromes das mais variadas, porque as pessoas vivem numa pressão, numa correria, né, num emprego, por exemplo, né, as pessoas vivem pressionadas com resultados, produtividade, e a gente fica o tempo todo pensando naquilo. Então, quantos de nós, por exemplo, nesse momento da oração inicial, estávamos de fato aqui tentando nos conectarmos com a espiritualidade, né? E orando aqui, fazendo esse elo de ligação junto com o Luiz aqui. E quantos de nós estávamos pensando, nossa, eu tenho que sair daqui, eu tenho determinada tarefa, amanhã, durante a semana, eu tenho determinada coisa para fazer, boletos para pagar, né? Que eu sei que tiram o nosso sossego, enfim. Mas isso não só aqui, né? Eu estou dando um exemplo aqui que nós acabamos de vivenciar, mas isso é diariamente, né? Então, quantos de nós estamos de fato vivenciando o momento presente nas nossas vidas? E não é por outro motivo que ele tem esse nome tão específico, né? Tão peculiar, presente, porque ele é um presente mesmo de Deus para nós. Né? Ele é um momento em que nós devemos estar em essência. Né? Por quê? O passado, como eu disse, já foi. Ele só serve de digamos, de aprendizado, digamos assim. Né? Ele serve de referência para que nós possamos ou repetir determinadas ações que achamos que foi pertinente, ou mudar outras que não foram tão boas assim. Né? E o futuro ainda está por vir, mas esse futuro depende exatamente do nosso presente. Então, nós devemos focar de fato o momento presente e não o momento futuro. Porque aí nós não fazemos bem o presente e isso refletirá também num futuro ruim, né? Então nós devemos estar, né, em essência no momento presente, focar o presente, nos dedicarmos, né, de corpo e alma, que a nossa energia esteja toda nesse momento presente, para que nós possamos ter bons resultados no futuro. E quando o futuro chegar, nós avaliarmos que esse passado, que hoje é o nosso presente, nós fizemos da melhor maneira que poderíamos ter feito. Né? Que nós não fiquemos nos lamentando, nos lamuriando por aquilo que nós fizemos de errado. Então, que nós tenhamos essa consciência de que o momento presente é o mais importante nas nossas vidas. Que nós devemos ter o passado de referência e sabermos que o futuro virá, é claro, mas nós temos que estar de corpo e alma vivenciando o momento presente, que é esse que é o mais importante, né? Para que depois nós não fiquemos com aquela sensação de arrependimento, né? De que a gente poderia ter feito algo diferente, né? E essa sensação não é tão agradável assim, né? Tem uma historinha até muito curta aqui que diz exatamente isso, né? Certo dia, um homem abriu a gaveta do criado mudo da esposa e pegou um pacote embrulhado, com todo carinho, né? Dentro tinha uma lingerie finíssima. Ele pegou a peça, acariciou a seda macia, a renda. A esposa havia comprado há mais ou menos uns 10 anos numa viagem que eles fizeram a Nova York. E estava aguardando o momento certo, a ocasião especial para usá-la. Ele então pegou
aquele pacote e mais alguns objetos e disse, bom, agora eu acho que a hora chegou, né? Juntou todos esses objetos e levou para o cemitério, onde ele colocaria no caixão da esposa, que tinha morrido por um mal súbito. Então, e ele disse, inclusive para um amigo, né? Nunca espere um momento especial para fazer ou para usar determinada coisa, porque esse momento pode não chegar nunca, né? O momento especial é esse momento que nós estamos vivendo aqui, né? Agora é o momento presente. Então a gente tem muito essa coisa, né? A gente compra uma roupa e guarda para usar num momento especial, né? A gente compra um objeto, né? As donas de casa costumam comprar, né, muitos objetos para casa e deixam guardados, né? Esse daqui é para quando vir uma visita especial, nessa toalha, esses talheres, né? Não, gente, vamos usar aquilo a todo momento, né? Vamos fazer aquele almoço, aquele jantar durante a semana mesmo e que se torne especial, inesquecível, né? Vamos parar um momento na nossa vida, né, e dar mais atenção para os nossos filhos, para os nossos maridos, para as nossas esposas, né? Aquela pressão do trabalho, do dia a dia, vamos tirar um momento e vamos sair, às vezes, para fazer uma coisa talvez muito banal, né? Sentar num banco de praça, junto com um companheiro, com um amigo, com um filho, poder brincar, né, poder voltar a ser criança, né, fazer coisas que a gente fazia despretensiosamente, sem ficar pensando o que os outros vão pensar de mim, né? A gente também, o adulto tem muito isso, né, se penaliza muito pelo que o outro está pensando das suas atitudes. Não, façamos aquilo que nos dê prazer, que nos faça bem, que nos traga alegrias, né? Aproveitemos esses momentos com as pessoas que nós amamos, porque a gente não sabe o dia que elas partirão, ou que nós mesmos partiremos, né, para o plano, retornaremos para o plano espiritual. Então, aproveitemos esses momentos, o momento presente. Não esperemos que a gente possa depois se lamentar, né? Depois, na hora, quantos de nós já vivenciamos essa experiência, né? Lá no velório, né? Pensando, o que eu poderia ter feito, né? Pelos meus pais, né? Pelos meus irmãos, enfim, pelo meu companheiro, minha companheira, né? E aí a gente se lamenta, aí a gente vai ficar preso àquele passado, né? O que a gente poderia ter feito e não fez. Né? Eu acho que a maioria de vocês aqui já ouviram aquela música dos Titãs, né, que chama Epitáfio, né? Epitáfio é justamente, são frases de efeito, né, que são usadas em lápides, nos túmulos, né, das pessoas nos cemitérios, né? E lá na letra da música, né, só lembrando relembrando aqueles que conhecem, aqueles que desconhecem, né? Algumas frases que ele diz lá, né? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Muitas vezes a gente não faz o que a gente quer, né? A gente fica preso às vontades do outro, né? A gente faz pelo outro, né? E se esquece muitas vezes de nós mesmos, né? Queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos. Quantas vezes a gente complica demais as coisas, né? Às vezes uma situação tão simples e a gente transforma em algo tão monstruoso, né? Devia ter trabalhado menos. Quantos de nós, né, nos dedicamos tanto ao trabalho e muitas vezes nos esquecemos da família, dos amigos, de outras coisas que tem ao nosso redor, né? É claro, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se dedicar àquilo que é o nosso ganha-pão e a gente tem ali algo
de importante para alguém que aguarda, né, do outro lado o nosso trabalho. Tem sempre alguém esperando aquele resultado, independente do trabalho que seja, né? Mas não desmerecendo de forma alguma o trabalho, ele tem que ser vivenciado no momento dele. Quando a gente estiver trabalhando, a gente tem que se dedicar ali 100% a ele, estar ali presente, né? Mas no momento que a gente deixa o trabalho, a gente tem outras tarefas, outros afazeres também, pelos quais nós devemos nos dedicar, né? E muitas vezes a gente acaba exagerando nessa dose, né? Ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Devia ter aceitado a vida como ela é, e a cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Então, a letra dessa música, né, ela diz justamente isso, né? É uma pessoa lá se lamentando pelo que ela deveria ter feito em vida, né, e não fez, né? E que nós não tenhamos essa sensação, porque é uma sensação ruim, né? Do que a gente poderia ter feito e não fez. Então, que nós possamos vivenciar o presente, de fato, para que depois nós não nos lamentemos desse passado nosso, né? E uma outra coisa interessante, né, quando a gente fala a respeito dessa questão de vivenciar o presente, é que muitas vezes a gente não dá o devido valor também a tudo aquilo que a gente tem, né? A Viviane também disse uma coisa importantíssima aqui logo no início, né? Que a gente vive de fato uma era transitória e tem muitos problemas, não só no Brasil, pelo mundo afora, mas nós temos um hábito muito ruim de focarmos em tudo aquilo que é negativo e não olhamos aquilo de bom que as coisas têm, né? Nós damos muito mais ênfase aos problemas, né? As coisas ruins do que as coisas boas que nós temos. Problemas, dificuldades, todos nós aqui temos. Cada um da sua ordem, né? Mas todos nós. Ninguém aqui dentro dessa sala está ileso. Ninguém aqui pode dizer eu sou 100% feliz, eu não tenho problema nenhum na minha vida. Ninguém, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, os problemas, as dificuldades, eles são necessários ainda aqui, né? Nós não conseguiremos passar aqui pelo planeta Terra, que é uma escola para nós ainda, que estamos praticamente iniciando aí, né? Nós ainda temos muitos degraus a subir. Se a gente comparar de fato que o planeta Terra é uma escola espiritual, nós ainda estamos aqui matriculados nas séries iniciais ainda. Nós estamos lá no ensino fundamental ainda, né? Então, até a gente chegar à faculdade, ainda tem muita coisa para frente. E por isso mesmo, nós temos dificuldades para vivenciar aqui na Terra, porque são essas dificuldades que nos movem adiante. Se nós não tivéssemos essas dificuldades, nós ficaríamos estagnados, porque nós somos seres que só se movimentam, por enquanto, né, pela dor, né? Deveríamos nos movimentar pelo amor, mas ainda estamos tendentes a nos movimentarmos pela dor. Então é por isso mesmo que nós temos que passar por essas dificuldades, porque são elas que nos movimentam, nos colocam adiante, né? Faz com que nós busquemos a nossa melhora, né? Ainda que por problemas seríssimos que tenhamos que passar, né? Seja problemas de ordem financeira, problemas de ordem de saúde, de relacionamento, enfim, dos mais variados.
Todos nós aqui temos dificuldades. E essas dificuldades, como eu disse, né, repito, é que nos movem. Só que também essas dificuldades não podem nos travar. Nós não podemos focar só nos problemas. E, infelizmente, nós ainda temos essa dificuldade, né, de focarmos mais nos problemas do que nas coisas boas que nós temos em nossa vida. Eu tenho certeza que todos nós aqui, se fizermos uma análise, uma reflexão sincera da nossa vida, nós vamos conseguir listar muito mais coisas boas que nós vivenciamos do que coisas ruins. Mas o problema é que nós nos prendemos às coisas ruins. Nós damos uma ênfase maior às dificuldades do que às soluções, né? Se nós aqui analisarmos a nossa vida, olharmos para trás, todos nós já conseguimos transpor problemas que quando nós estávamos naquele turbilhão, né, naquele olho do furacão, muitos de nós pensamos assim, é o meu fim, agora dessa eu não consigo sair. E hoje nós estamos aqui e olhando para trás, né, pensaremos assim, nossa, eu consegui passar por aquela situação. Né? Então isso é prova de que nós temos possibilidade de passar por muitas outras situações ainda. E sairmos melhores, porque justamente essas dificuldades que vão provocando em nós essa melhora constante. Nós vamos aprendendo com essas situações, né? E aí, quando a Viviane falou dessa questão, né, de nós focarmos nos problemas, eu me lembrei, inclusive, de uma outra historinha muito interessante, que talvez muitos aqui já tenham ouvido, né? Daquele senhor que estava querendo vender a propriedade dele, porque ele tinha um sítio, mas dava muito problema esse sítio, tinha despesa, tinha que fazer limpeza constante, e ele estava cansado da propriedade. E ele encontrou o poeta Olavo Bilac e disse para ele, olha, eu estou querendo vender a minha propriedade, que você conhece muito bem, e eu gostaria que você me auxiliasse, fazendo lá, né, um anúncio para eu poder colocar no jornal, porque você tem palavras bonitas, né, e aí eu acho que vai ser mais fácil para eu conseguir vender essa propriedade, né. E aí, isso daqui eu tinha até anotado aqui, e aí ele então pede para o amigo Olavo Bilac escrever os dizeres, e ele escreve então o seguinte: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeirão. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Lindo, né? Depois de algum tempo, passado algum tempo, ele encontrou-se, Olavo Bilac encontrou-se de novo com esse amigo e disse, e aí, surtiu efeito o anúncio, né? Você vendeu a propriedade? E ele então vira para Olavo Bilac e diz o seguinte, depois daquele anúncio, eu nem pensei mais em vender a propriedade, né? Porque nem ele tinha essa visão do quão belo que ele tinha, né? Ele só estava focado nos problemas daquela propriedade, né? Ela trazia despesas, tinha que fazer limpeza, né? Mas ele não aproveitava tudo aquilo que ela oferecia de mais lindo e rico, né? Então, muitas vezes, a gente tem essa característica também, né? Quantos de nós não olhamos a propriedade alheia, né? Ou seja, não olhamos a vida do vizinho, do amigo e fala assim, aquele ali sim que é feliz, né? Olha lá, ele tem determinado emprego, ele tem a casa, ele tem o carro, enfim. E não olha os problemas que ele tem. E
ao contrário, para a nossa vida, nós focamos só nos problemas e não olhamos aquilo que nós temos. Então percebam vocês que não há um equilíbrio justo nessa equação, né? Porque para o outro a gente olha as coisas, né? O que ele tem de bom. Mas para a nossa vida a gente foca no que a gente tem de ruim. Então essa equação nunca irá equilibrar. Né? Nós temos que olhar, sim, para o que nós temos de bom também nas nossas vidas. Todos aqui temos. Né? E com certeza o outro também tem dificuldades. Talvez de ordens muito maiores do que as nossas, mas que não nos deixa transparecer. Porque talvez ele esteja focado em viver o presente dele, né? Aproveitando ainda o que ele tem de bom, olhando com esse olhar para as coisas boas que dá para ele vivenciar. Diferente de nós que ficamos muitas vezes aprisionados no passado ou ansiosos pelo futuro que virá e desperdiçamos o momento presente. Né? Não vivemos aquela oportunidade de estarmos ali no presente. Que nós possamos, então, sair daqui, né, iniciando essa semana e refletindo sobre isso. O quanto nós nos dedicamos à nossa vida presente. O quanto nós estamos, de fato, presentes no nosso presente. E para finalizar, então, a gente vai falar aqui a respeito de uma história que tem tudo a ver com essa questão do momento presente. Né? No dia em que ele completou 50 anos, apareceu sobre a sua cabeceira uma ampulheta. Uma linda peça em metal lustroso, tendo em seu centro 2 ampolas de vidro extremamente finas. A areia branca, em movimento lento, já havia moldado dunas generosas na parte de baixo. Ele percebeu também que havia mais grãos nessa parte do que na parte por cair. Ao lado da distinta peça havia uma mensagem. Quem disse que a areia não pode parar? E aqui só fazendo, né, um pequeno stop aqui, uma parada para a gente relembrar aqui que a ampulheta, né, aquele instrumentozinho que tem um gargalozinho fino no meio, né? E 2 porções iguais, e a areia se movimenta, né? A gente vira de um lado para o outro, a areia vai descendo. Aqui no caso dele, ele acabava de completar 50 anos, então ele está dizendo que tinha mais areia na parte de baixo do que na parte de cima, né? Porque ele tem menos tempo de vida material do que ele já viveu até então, né? Mas o que intrigou ele foi essa mensagem que ele recebeu junto com o presente, né? Quem disse que a areia não pode parar? Como é que a gente para a areia de uma ampulheta? Era uma espécie de enigma, um ensinamento, um teste? Ele não tinha a mínima ideia. Pensou por dias, semanas, parar a areia? O que é capaz de segurá-la? E começou a fazer algumas experiências. Aumentou seu tempo na prática da meditação, transformou numa disciplina diária. Após cada momento de introspecção, ia lá dar uma olhada no instrumento. A areia continuava caindo. Enquanto fazia as suas orações, tentava perceber se a areia havia parado de correr, pelo menos por um segundo, mas não percebeu nenhuma mudança. Enquanto fazia suas leituras à noite, alimentando-se de mensagens edificantes, preparando-se para um sono reparador, vez ou outra, entre parágrafos, o olho dava uma escapadela para o lado, tentando perceber alguma coisa diferente. Tudo igual. Continuou seus dias até que um acontecimento o surpreendeu. Sua rotina de trabalho incluía muitas horas fechado num escritório sozinho, lidando com mensagens, telefonemas, bancos, clientes. Mesmo trabalhando meio período em home office, aquelas horas sentado, olhando para telas, números, resolvendo problemas, eram extremamente cansativas. Pausas eram sempre bem-vindas, mas ele não se dava esse direito. Precisava render mais, cumprir prazos.
buscar a excelência de tudo que fazia. Num meio de tarde de um dia de semana qualquer, alguém simplesmente entrou em seu escritório, quase que derrubando a porta. Papai, papai, preparei uma surpresa. Você precisa vir comigo agora. Como recusar o convite de uma criança tão doce e com aquele sorriso de que tinha feito arte? Sua filha o pegou pela mão e o levou para a parte de trás da casa. Ela havia preparado um piquenique só para os dois. Fez tudo sozinha, sem ajuda de ninguém. Estendeu a toalha, colocou pratos, talheres, trouxe o suco e a metade do bolo que havia. Ah, sem esquecer a xícara de café do papai. Além disso, posicionou um pequeno quadro negro com os seguintes dizeres: piquenique do papai e da filhinha. Ele ficou encantado, significava muito ela ter feito aquilo sozinha. A iniciativa, a capacidade de preparo, a idealização. Só que ela não parou por aí. Em volta da toalha havia enfeites. Ela havia decorado com algumas peças que encontrou pela casa. Pequenos vasos de flores, souvenirs de viagens, brinquedos dela e algo do pai. Ele não conteve a emoção. Ali, em volta do singelo piquenique, estava a sua ampulheta. Ela estava virada de lado e a areia parada. Ele entendeu tudo. Lembrou da mensagem: quem disse que a areia não pode parar? Sentou-se e aproveitou o momento e não se lembra mais de quando saiu dali. Então isso é para que nós saibamos que o presente tem que ser vivido no presente, né? Aquele enigma para ele da ampulheta, né? Quem disse que a areia não pode parar? Depois que a gente vê a mensagem toda, a gente consegue entender, né? A menina deixou a ampulheta de lado e, de fato, de lado, a areia não cai nem para um lado nem para o outro. Ela parou, de fato, né? Naquele momento. Mas isso tem um significado muito maior para aquele pai, né? Que parou aquele tempo de loucura, de correria do trabalho que ele estava vivendo, para poder viver aquele momento, aquela experiência presente com a filha. E quantos de nós perdemos essas oportunidades? Quantos de nós, muitas vezes, perdemos a oportunidade de ver um filho crescendo, né? De aproveitar momentos de lazer com esse filho, porque nós estamos tão presos ao trabalho, às tarefas, aos afazeres, e a gente não para poder viver um momento ali com o filho, com o companheiro, com os pais, né, que logo mais estarão retornando à pátria espiritual, e muitos de nós depois talvez iremos lá nos lamentar no caixão, né, o que a gente poderia ter feito e que não fez. Então, que nós aproveitemos de fato o nosso momento presente no presente, que nós vivenciemos isso dia a dia, né? Um pouco por vez, né? Que nós estejamos presentes, né? Com toda a nossa energia no momento que nós nos dispusermos a fazer determinada tarefa, né? Porque muitos de nós talvez possamos sair aí pegando muitas tarefas, né? Só que a gente não vive de fato aquilo. A gente está tão preocupado, a gente está ali fazendo uma tarefa tão maquinal e já pensando em outra coisa. Não, ainda que a gente possa fazer menos coisas, mas que a gente faça as coisas usando toda a nossa essência naquele momento presente. Porque isso surtirá um resultado muito melhor para o nosso futuro. Os resultados, inclusive, serão muito melhores, porque quando nós nos dedicamos em essência a algo que estejamos fazendo, né, aquilo tem um resultado muito melhor, né, sai muito melhor do que, muitas vezes,
nós esperávamos daquele resultado, porque nós estamos, de fato, em essência, nos colocando naquilo que nós nos propusemos a fazer. E que nós, então, possamos sair daqui hoje, né, levando essa reflexão para a nossa semana. Como é que nós estamos nos colocando nas tarefas que nós nos propusemos a fazer? Seja nas tarefas em família, seja nas tarefas de convivência, seja nas tarefas de trabalho, com os amigos, enfim, né? Aquilo que nós escolhermos fazer, que nós façamos de fato no momento presente, vivenciando aquela experiência. E com certeza o futuro trará resultados muito melhores e esse nível de ansiedade nosso nós conseguiremos baixar. E só para a gente encerrar também, né, lembrando que uma outra questão muito importante que o Luiz colocou aqui na oração, que é a questão da fé, né, que nós nunca percamos a fé, que nós tenhamos consciência que Deus, né, nosso irmão maior Jesus está conosco a todo momento, a espiritualidade maior que não nos abandona e que nos momentos de maior turbulência que nós estivermos vivenciando, que nós possamos nos agarrar a essa fé que nós temos, né? Pedindo em oração, pedindo mesmo, né? Com as nossas palavras, mas pedindo a Deus, né? Porque muitos, às vezes, nos esquecemos de pedir em oração. E aí muitos talvez poderiam dizer assim, mas Deus sabe de tudo aquilo que eu preciso. De fato, Ele sabe de tudo que eu preciso, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer ouvir de nós, né? O que eu quero, Deus? Né? Então nós temos que falar, nós temos que conversar com Deus, sinceramente, né? Pedir a Ele tudo aquilo que nós queremos para a nossa vida. E que nós possamos, de fato, pedir tudo aquilo que nós queremos, que nós possamos merecer essas coisas todas, né? E que nós tenhamos uma semana de muita luz, de muita paz, abençoada a todos nós. Eu agradeço imensamente a oportunidade, sempre repito aqui, porque além de vocês, eu sou a pessoa mais beneficiada nesse momento, porque todos esses ensinamentos servem primeiro para mim mesma, né? E depois, então, eu agradeço pela oportunidade de poder compartilhar com vocês. E não poderia encerrar e ir embora sem antes dizer que durante a oração do Luiz, eu vivi um momento de êxtase aqui, né? Por essa casa abençoada, por toda a espiritualidade que está aqui, senti o meu coração quase saindo pela boca. Achei que não ia conseguir nem falar. Tamanha emoção que fiquei. E por isso, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã linda de domingo. Que tenhamos uma semana abençoada. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Você quer fazer encerramento? Pode fazer, por favor. Amado Mestre Jesus, cubra com seu manto de amor e paz aqueles nossos irmãos que sofrem, carentes de amor, obsediados, os depressivos, que eles possam sentir nesse momento nosso abraço amigo, nossas orações, terem ânimo, terem paz. E nossos pedidos seguem adiante. Irmãos nossos hospitalizados, internados, em consultas nesse momento, que possam receber o remédio convencional, o remédio espiritual, de acordo com a necessidade de cada um. Pedimos aos médicos, enfermeiros que trabalham em hospitais de uma forma geral, hospital aqui de Pirangi, um pedido também aos nossos irmãos aidéticos, cancerosos, para que nunca percam a vontade de viver, que tenham em mente que tudo passa, seguindo nossos bons pensamentos,
Pedimos para os asilos no geral. Aqui em Pirangi nós temos o Recanto Santa Rita de Cássia, um lugar para a gente visitar, ouvir as histórias de vida daqueles nossos irmãos moradores naquele lar. Quantos irmãos ali têm muito o que passar para cada um de nós. Histórias de vidas, aprendizado, grandes ensinamentos. Irmãos nossos que nesse momento estão em guerras, guerreando, a troco de nada, por ambição, seja lá qual for o motivo. Agora vamos em pensamento até nossos lares. Vamos entrar pela porta da frente de nosso lar. Aquele familiar necessitado, agitado, nervoso, depressivo, com a permissão de Deus, de Jesus, que eles possam receber todo o auxílio, o remédio necessário para se fortalecer, para que nossa casa possa reinar a paz, o amor, a esperança entre nós. Um pedido para nós agora. Aquilo que nós necessitamos, materialmente e espiritualmente. Dentro de instantes, cada um de nós vamos receber o passe ou a aplicação na sala ao lado. Vamos entrar com fé, com amor, com boa vontade. E de acordo com nossa necessidade, com o nosso merecimento, que possamos alcançar aquilo que viemos em busca nesta manhã de domingo. Vamos agradecer a palestrante, Cacilda, e em nome de todos, que ela possa voltar outras vezes, de acordo com o tempo dela. E nós, cada um de nós, termos sempre em mente que o amor é a semente da ação. Uma vez que a gente lança esta semente com carinho, com verdade, vamos colher paz e muitas felicidades. Deus abençoe a todos, que assim seja. Que assim seja.